Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem um título Escrito em Pedras, ou Obediência ou Desobediência. Tudo foi escrito nas pedras. Eu estou falando aqui de forma generalizada. As bênçãos e as maldições foram descritas, a lei de Deus foi escrita em pedra, o próprio Moisés orientou Josué a que ele preparasse pedras, mas não preparasse no sentido de moldar uma pedra ou trabalhar nela, como Deus pede para Moisés fazer isso com a lei de Deus que ele iria escrever. E é curioso, já parou para pensar por que Deus pediu para Josué não trabalhar com ferro naquelas pedras? Qual era a causa disso? Deus, em sua onisciência deslumbrante, ele não queria com que o povo fosse esculpir aquela pedra, mesmo que fosse escrever a lei de Deus, mas para que não adorasse a lei de Deus, mas adorasse a Deus que lhe deu a lei para o seu próprio bem. Então, se ele trabalhasse com ferros, esculpindo ali, ele ia criar um monumento, e aquele monumento correria um grande e sério risco dele ser, de fato, adorado. Por que Deus pede com que ele, quando for fazer o seu altar, não fizesse em degraus? É curioso isso aqui também. Qual era a necessidade de Deus fazer aquilo em degraus? Os altos que eram construídos pelos pagãos, eles eram construídos em lugares a uma certa altura que a pessoa poderia correr o risco de aparecer a roupa que estava embaixo. Isso é muito curioso, irmãos. Quando eu estava lendo aqui e vendo sobre a maneira como Deus restringiu e alguns documentos históricos, comentários bíblicos históricos também, todos andaram de igual forma. Só para vocês terem uma ideia, essa Bíblia aqui, ó, é a NVT, ou seja, a Bíblia, nova versão transformadora. E nesse texto, aqui em Deuteronômio capítulo 27, ele faz um comentário que me chamou muito a atenção. Aqui diz assim, ó. Pesquisas arqueológicas descobriram um bom número de altares cananeus, todos construídos de pedras lavradas. Em contraste com essa prática, os israelitas deveriam construir os seus altares apenas com pedras brutas no campo. Tem um outro texto aqui, esse aqui está falando sobre a maneira que a pedra não deveria ser talhada ou trabalhada. Um texto de Êxodo, capítulo 20, e outro texto também que vai falar sobre a questão da roupa, no sentido de que eles deveriam ter cuidado. Olha só, Êxodo, capítulo 20, e aqui no verso... Êxodo 20 e o verso 24 diz assim, ó, verso 26: E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. Verso 26. Aí diz assim, ó, a proibição da nudez visasse separar a prática religiosa israelita do culto natural ao seu redor. A atividade sexual era parte integrante de muitos rituais cananeus. Então Deus não queria com que lá, quando fosse fazer um altar, não fizesse em condições de degraus para subir até ele por conta disso. Tudo Deus se preocupou, irmãos, para trazer bem tranquilidade e paz mental aos seus adoradores. Por isso que ele não queria com que não houvesse pedras lavradas e nem fosse no altar que tivessem escadas para subir. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, esses altares, ou melhor dizendo, esses dois montes Ebal, que embora é de tradução incerta, alguns atribuem assim como pedra ou rocha. Vamos lá, Ebal quer dizer pedra ou rocha, de acordo com essa possibilidade de tradução. Isso eu estou falando à luz desse comentário, como é que se diz? Dessa enciclopédia aqui, na verdade é uma enciclopédia de Champlin, tá bom? Ele traz essa definição de tradução. Então, se Ebal é pedra, rocha, Gerizim é algo que quer dizer lançar fora ou colocar para fora. Esses dois aqui, esses dois montes, representavam pelo menos os montes a maneira como se relaciona com a aliança ou com a lei de Deus. O monte Ebal falava sobre as maldições e o monte Gerizim das bênçãos. Nesses dois montes, se formos levar em consideração os seus significados, Ebal quer dizer pedra ou rocha, então ali estava se mostrando que a lei era imutável, uma pedra, não deveria ser de fato aplicada, embora Cristo é chamada de rocha, e nele há de fato salvação com convicção, com firmeza, e ele é inquebrável. É tanto que o próprio Jesus também é representado pela pedra da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2. E em Gerizim
Está falando para fora, ou seja, ali os que tiraram o pecado de fora seriam abençoados. Os que foram arrependidos, os que se conscientizaram diante de Deus e buscaram auxílio, esses aí foram, na verdade, colocados para dentro, ou seja, para fora foi o pecado e agora eles são recebidos e as bênçãos são proferidas diante dele. Isso nos faz pensar dois textos, irmão, na Bíblia, em especial. Um é Gálatas 3,13, fazendo menção da maldição que Cristo se tornou para a nossa salvação, o Monte Ebal. E 2 Coríntios 5, verso 21, quando faz menção às bênçãos de Deus ali e àqueles que se submetem à sua santa e boa vontade. Então, assim, na rocha Ebal, ali a convicção da lei de Deus ela é imutável. Uma vez que se quebra, as maldições dela cairiam sobre a pessoa. Em Gerizim, quem está ali recebendo as bênçãos foram aqueles que foram lançados fora os seus pecados e em Cristo são bem recebidos. Que eu e você possamos estar sempre sendo inscritos na parte de Deus em lugares que nunca mais serão apagados. O livro da vida é um local onde nossos nomes ficam lá, todos os que aceitam. E aqueles que o aceitam, seus nomes prevalecem lá. Nunca, jamais será tirado. Que este seja o nosso registro. E no memorial de Deus, as nossas ações de arrependimento, confissão, busca de transformação de vida também fique ali assegurado, porque o livro da vida é onde está pautado os que permaneceram ali. O livro de registros são aqueles que vão ficar presentes diante dos registros que foram mantidos. Se eu tiver cometido algum pecado, nos registros eles serão de fato apagados. E o meu nome no livro da vida, de acordo com o grande conflito, será omitido para sempre. Então, que Deus faça de você uma nova história. Escreva em seu coração a sua lei e você obedeça. E que você reconheça a Deus sempre no Monte Gerizim, ao ponto de estar ali sem falta, sem pecado, arrependido e transformado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Deus abençoe você e tenha um bom estudo, um bom dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essas ilustrações magníficas de explicação da Tua Palavra. E pedimos a Ti, Senhor, muito obrigado. Queremos Te pedir muito obrigado, porque se preocupasse com cada detalhe de nossa vida, para que não sofrêssemos, não Te envergonhasse e muito menos viéssemos esquecer de Ti. Pai, que nossa mente seja sempre lembrada dos benefícios do Senhor, para que assim sendo, possamos continuar sendo fiéis a Ti. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados, Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.